Primeiro item da pauta é proposta de emenda à Constituição, número 280, 2019, proponente é o nobre deputado Sérgio Turra, e mais 24 deputados, revoga os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O relator é esse que vos fala, e o meu parecer é contrário. Eu peço ao nosso vice-presidente, deputado Jefferson Fernandes, que possa fazer a condução aqui da nossa reunião, para que eu possa fazer, então, a leitura do relatório. Deputado Jefferson. Pois não, presidente Edgar Preto, satisfação, cumprimento todos os colegas que aqui estão presentes, pessoal que nos acompanha também pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Então, o primeiro item da ordem do dia, proposta de emenda à Constituição, PEC 280, 2019, proponente deputado Sérgio Turra, mais 24 deputados. Revoga os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O relator é o nosso presidente, deputado Edgar Preto, seu parecer é contrário e eu peço que ele faça a leitura a partir desse momento. Muito obrigado, deputado Jefferson. Vamos ao parecer. Ingressou nesta Comissão de Segurança e Serviços Públicos para análise e parecer a proposta de emenda constitucional número 280 de 2019, de autoria do nobre deputado Sérgio Turra e mais 24 parlamentares, que visa suprir os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de eliminar a exigência constitucional de realização de plebiscito para obter aprovação popular para a privatização de empresas públicas e sociedade de economia mista cujo controle seja do Estado do Rio Grande do Sul. Especificamente, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, e a Companhia Rio Grandense de Processamento de Dados, a Procergs. Ainda que o juízo de admissibilidade e controle concentrado de constitucionalidade do Parlamento Gaúcho, CD, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, se impõe como preliminar de mérito retomar o tema nesta comissão de mérito, na medida em que entendemos como obscuro e omisso acerca dos aspectos constitucionais relevantes o parecer aprovado naquela comissão. A relevância da PEC 280/2019 do deputado Sérgio Turra, que visa suprir os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, nos faz vir a esta Comissão de Segurança e Serviços Públicos manifestar a nossa profunda preocupação com o prosseguimento da tramitação dessa matéria na medida em que visa suprir inegável cláusula pétrea da Carta Política Estadual no que importa em flagrante atentado contra a democracia e contra a soberania popular. Vejo bem, nobres colegas. A democracia representativa decorre do controle social e se regula na Constituição, que é quem estabelece os limites da decisão dos rumos do Estado pela representação parlamentar. É notório que após o fracasso e prejuízos acerca dos programas de privatizações do governo Brito, o povo gaúcho e a Assembleia Legislativa se debruçaram sobre esse caso para criar um mecanismo de proteção do patrimônio do Estado e, neste ponto, a análise da constitucionalidade se confunde, sim, com o mérito da matéria, especialmente no que diz respeito à qualidade e à eficiência dos serviços públicos. Dessa situação decorre a emenda constitucional que impõe que a população gaúcha deveria, por voto direto, decidir sobre a venda de suas empresas, e não através de simples aprovação de lei autorizativa pela Assembleia, que era a regra então vigente. Pois bem, senhoras e senhores, mais do que um critério, a Assembleia Legislativa criou limites ao seu próprio poder deliberativo, dizendo que em matéria de privatização de empresas públicas, quem tem que decidir é o voto direto do povo gaúcho, ou seja, retirou sua competência para decidir sobre matérias e repassou ao povo. Por isso, é cláusula pétrea.
se trata de um poder que não mais compete aos mandatários que exercem a democracia representativa. Então, se esse poder, a Assembleia, entregou ao povo, como pode agora, por uma PEC, tomar esse poder que hoje pertence ao povo? A única forma de mudar isso agora seria com a eleição e uma nova Assembleia Estadual Constituinte, na medida em que o poder constituinte, derivado, pode conceder poderes ao povo, mas sob hipótese alguma pode tomar para si poderes que, pela Constituição Estadual, são do povo gaúcho, ou, no mínimo, realizando plebiscito para consultar a população gaúcha acerca da intenção de alterar o texto constitucional. Esta matéria é objeto de ações no Supremo Tribunal Federal e o debate jurídico se funde justamente na questão aqui posta, isto é, no fato do dispositivo normativo incorporar a Carta Rio-Grandense diz respeito ao exercício do poder sobre de forma direta, o que significa atrelá-lo à democracia em sua feição de preceito que se distingue da representatividade. Portanto, uma vez ingressado no ordenamento do Estado gaúcho como natureza jurídica de revogação da própria delegação do poder aos representantes, não é possível revogar a revogação. Logo, não se trata de matéria, não se trata de mera restauração da condição anterior. Nesse diapasão existem 3 barreiras intransponíveis, a saber, ao próprio titular do direito soberano caberia decidir sobre nova delegação deste poder, e somente a ele, seu legítimo titular, na medida em que, situado em oposição superior, o ex-delegado. B. A representatividade eventual não retrata a real vontade do universo de eleitores, especialmente quando se trata de evocar competências voluntariamente repassadas à soberania popular. C. Qualificando o exercício direto da democracia como direito fundamental na Carta Magna Brasileira, não compete retrocessos. Não se sustenta assim que o povo gaúcho, agora titular da soberania, tenha recebido de volta a capacidade de exercer o poder diretamente, mediante o plebiscito, por ocasião da disposição expressa e auto-aplicar do texto constitucional e, em ato posterior, ver tal poder usurpado por eventuais representantes sem ouvir. Nota-se que, em autêntico exercício de autonomia federativa do Estado do Rio Grande do Sul, dada a relevância do tema para a realidade local, especialmente a partir da desastrosa experiência suportada por todos com as privatizações do governo Antônio Brito, balizado pelo artigo 14, inciso 2º, da Constituição da República, estabeleceu-se a exigência de plebiscito para o caso, como condição de partida para o processo legislativo, tendente a analisar a alienação sobre o enfoque. Portanto, o legislador estadual, autorizado pela Carta Política da República, optou por afetar esta situação com qualidade de caráter excepcional das áreas em que não encontram indessadamente submetidas à plenitude do critério legislativo simplesmente majoritário. Tal constitui direito fundamental da população do Estado no exercício direto do poder, de que é titular, ou seja, configura a cláusula pétrea, ainda que inserida pelo poder constituinte derivado, num caso concreto, de aplicação da democracia direta, um bem maior da coletividade. Sendo assim, após o ingresso da norma com qualidade que limita o exercício do poder delegado por parte dos parlamentares gaúchos na Constituição do Estado, à luz do princípio pelo qual veda o retrocesso do direito fundamental, resulta flagrante impedimento para a sua revogação.
Em relação à proibição do retrocesso anteriormente apresentado, bem pontuado pelo ministro Ricardo Lewandowski, para quem, abre aspas, o núcleo essencial do direito já realizado, efetivado através de medidas legislativas, deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucional a sua supressão sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios. O princípio da proibição do retrocesso, portanto, impede que, a pretexto de suprir dificuldades econômicas, o Estado possa, sem uma contrapartida adequada, revogar ou anular o núcleo essencial dos direitos conquistados pelo povo. É que ele corresponde ao mínimo existencial, ou seja, ao conjunto dos bens materiais e imateriais, sem o qual não é possível viver dignamente. Fecha aspas. O caso concreto desafia a aplicação do princípio para inibir o retrocesso do direito fundamental ao exercício direto de poder por parte do titular da soberania popular por intermédio de consulta plebiscitária sobre o tema legitimamente afetado para tanto direito que a PEC 280/2019 busca suprir. Não fosse o bastante, o presente parecer favorável à PEC 280/2019, aprovado na CCJ desta Casa, caracteriza abuso de constitucionalismo, desvio do poder de legislar e desafiar sindicâncias jurídicas da Suprema Corte, ou seja, abre margens para arguir inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal. O período contemporâneo, considerado histórico do constitucionalismo moderno, onde se fortalece a globalização dos movimentos constitucional, a liberalização política e econômica em regime semidemocrático e até pós-autoritário, oferece cultura propícia à prática repressível e conduta por parte de eventuais ocupantes de cargos de poder que estudiosos do tema têm denominado de constitucionalismo abusivo ou face obscura do constitucionalismo. Para compreender melhor essa temática, cabe salientar que o agente detentor do cargo público tem consciência de que o retrocesso social e o autoritarismo aparente não mais são tolerados como forma de ascender ao poder e nele manter-se em seu lugar utilizando manobras políticas aparente e formalmente contidas na lei, enaltecendo certos valores universais, mas ocultando intenções antidemocráticas para efetivar práticas autoritárias e impor seus interesses. Daí podemos afirmar que não para em pé o simplório argumento consagrado no parecer favorável de admissibilidade da PEC 280/2019, aprovado na CCJ desta Casa, indicando que, como os parágrafos 2º e 5º do artigo 22 foram inseridos na Constituição por emenda, logo, por emenda poderá ser suprido. Está errado esse argumento. A matéria aqui analisada já foi referendada pela Suprema Corte, ocasião em que nos autos da ADF-PF 622-DF, onde foram trechos do decreto 10.003 de 2019, editado pelo Poder Executivo, lecionou o ministro Luiz Roberto Barroso, abordando o conceito que, pelo ditatismo apresentado, merece transcrição. Abre aspas. Constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e democracia iliberal. O constitucionalismo e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno razoavelmente novo. 2 pontos. Os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpes de Estado com o uso das armas ou das forças armadas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e o constitucionalismo são resultados de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, de que, examinado isoladamente,
deixam dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Porém, em seu conjunto expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela do direito e o regime democrático. Esse fenômeno tem recebido, no ordenamento internacional, diversas denominações, entre as quais constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e democracia liberal. Todos esses conceitos, todos esses conceitos aludem à experiência estrangeira que tem em comum a atuação de líderes carismáticos eleitos pelo voto da população, que, uma vez no poder, modificam o ordenamento jurídico com o propósito de assegurar sua permanência no poder. O modo de atuar de tais líderes abrange a tentativa de esvaziamento ou enfraquecimento dos demais poderes, sempre que esses não compactuam com seus propósitos, com ataque ao Congresso Nacional, às cortes, aos desmontes ou à captura de órgãos ou instituições de controle, como conselhos, agências reguladoras, instituições de combate à corrupção, Ministério Público, etc. O combate às organizações sociais civis que atuam em prol e da defesa do direito no espaço público, a rejeição do discurso de proteção de direitos fundamentais, sobretudo no que respeita a grupos minoritários e vulneráveis, como negros, mulheres, população LGBTI e indígenas. O ataque à imprensa sempre que esta leva ao público informações incômodas para o governante. A lógica de tal modelo de atuar está em excluir do espaço público todos aqueles atores que possam criticar, limitar ou dividir o poder do líder autocrático. Em momento presente ou futuro, de forma a assegurar o seu progressivo empoderamento e permanência no cargo. Experiências de tal gênero estão ou estiveram presentes na Hungria, na Polônia, na Romênia e na Venezuela. O resultado final de tal processo tende a ser a migração de um regime democrático para um regime autoritário, ainda que se preserve a realização das eleições. Embora não me pareça ser o caso de falarmos em risco democrático no que diz respeito ao Brasil, cujas instituições amadureceram ao longo das décadas e encontram-se em pleno funcionamento, é sempre válido atuar com cautela e aprender com as experiências de outras nações. Nessa linha, as cortes constitucionais e supremas cortes devem estar atentos às alterações normativas que, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, em verdade, se inserem em uma estratégia mais ampla de concentração de poder, violação de direitos e retrocessos democráticos. Fecha aspas. Como se pode observar, a prática assume contornos cada vez mais criativos, mas sempre com o mesmo propósito móvel, disfarçado, semelhante aos fenômenos naturais conhecidos como mimetismo, para no futuro, desgastando a democracia e tornando inócuos seus preceitos, impor seus interesses. O processo de revogação da necessidade de plebiscito, plasmado na Carta do Rio Grande do Sul, embora não catalogado exemplificamente como prática de constitucionalismo abusivo, se enquadra perfeitamente ao conceito de se obscura face do constitucionalismo e é o bastante para ser repudiada esta proposta. Assim, para que possa haver discussão de alteração da Constituição Estadual sobre esse tema, a vocação de competência, o limite de exercício de poder, que seja a retirada do plebiscito, possibilitando a que o Parlamento possa apreciar a proposta de emenda constitucional. Previamente é necessário realizar uma consulta junto à população gaúcha, a fim de que decida se quer abrir mão do direito que lhe foi atribuído na Constituição Estadual.
Essa consulta somente pode se dar de uma forma, com duas alternativas. Ou bem autoriza o parlamento a revisar a norma constitucional e suprimir a exigência em comento do texto, ou bem autoriza a convocação de uma nova Assembleia Constituinte com poderes para revisar o modelo de democracia esculpida na Carta atual. De qualquer forma, a necessidade de consulta à população é imprescindível. Revisamos que a impossibilidade de revisar a emenda constitucional anterior, que exemplifica direitos fundamental, é assegurado na doutrina nacional, podendo ser indicado a observação de Gilmar Mendes, curso de Direito Constitucional, editora Saraiva, 2012, folha 192. Abre aspas. Cabe, porém, aqui um cuidado. É possível que uma emenda à Constituição acrescente dispositivos ao catálogo dos direitos fundamentais sem que, na realidade, esteja criando direitos novos. A emenda pode estar apenas especificando direitos já concebidos pelo constituinte originário. O direito já existe, passando apenas a ser mais bem explicitado. Neste caso, a cláusula pétris já o abrangia, ainda que implicitamente. E o que se deu, por exemplo, com o direito à prestação jurisdicional célere somente com o inciso 78, no rol do artigo 5º da Constituição, pela emenda constitucional número 45 de 2004. Esse direito já existe como elemento necessário do direito de acesso à justiça, que há de ser ágil para ser efetivo, e do princípio do dever processo legal, ambos assentados pelo constituinte original. Fecha aspas. Por isso, consideramos a PEC 280/2019, do deputado Sérgio Turra, com apoiamento de mais 24 parlamentares, manifestamente inconstitucional. E como já disse, essa inconstitucionalidade se confunde com o mérito, na medida em que os dispositivos constitucionais atacados pela matéria, aqui analisada, consistem em instrumento inserido no texto constitucional com o objetivo de evitar que a população gaúcha não precise passar novamente pela experiência traumática e prejudicial ao bem comum, como a vivida com a implantação do programa de privatizações do governo Antônio Brito, que em 1995 e 1998 liquidou com a Caixa Econômica Estadual, entregou a valor ínfimo a iniciativa privada 2/3 da CE, a CRT, Aços Finos Piratini, Companhia União de Seguros Gerais. Por exemplo, foi para as gerações futuras não viverem isso novamente que a Assembleia Legislativa aprovou, em 2002, a PEC 122, de autoria do então deputado Vieira da Cunha, com apoiamento de mais 20 parlamentares, especialmente em relação ao Banrisul e a Corsan. E em 2004, a PEC 161, do deputado Ciro Simone, com apoiamento de mais 25 parlamentares. Isso significa dizer que o Poder Legislativo gaúcho, visando preservar as empresas públicas e sociedade de economia mista, especialmente nominadas, constituem patrimônio caro ao povo e de tamanha relevância que não cabe mais aos deputados decidirem sobre a sua existência, alienação ou transferência do controle acionário, sem que antes seja ouvida a opinião de cada gaúcho ou gaúcha, com plena capacidade de exercício do seu direito político, mediante sufrágio universal, direto e secreto. E isso não se deu de forma gratuita ou caprichosa, mas sim por conta da real importância de cada uma dessas empresas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Pois todas são verdadeiros instrumentos de atuação do governo do Estado na melhoria da qualidade de vida,
no fomento da economia e na redução das desigualdades, hoje a maior mazela da nação brasileira e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Cabe à Procergs garantir e assegurar dados públicos do estado do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento tecnológico. A Procergs mantém acesso a poderosos bancos de dados referentes às contas públicas, ações judiciais, dados de servidores estaduais e beneficiários dos programas sociais, ou seja, cadastro muito cobiçado por setores privados, cujo uso malicioso pode implicar em graves prejuízos individuais ou coletivos. De modo que constitui medida de segurança de dados e manutenção, condição pública de empresas que lidam com informações tão relevantes e sigilosas. Justamente por conta da importância dos ricos e diversos dados e uso mal intencional desses dados, é que passou a vigorar a Lei Federal número 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, pelo que constitui estratégia contrária aos interesses do governo do estado do Rio Grande do Sul entregar à iniciativa privada a gestão e guarda de dados tão valiosos e importantes. A relevância do Banrisul forte e pública, ainda que óbvio, precisa ser exaltada, na medida em que a conformação geográfica do estado do Rio Grande do Sul, um estado com 497 municípios, muitos deles bem pequenos, a maioria de vocação rural e com distribuição demográfica dispar, desafia a lógica comercial de instituições, de agências e postos de atendimentos bancários apenas em localidades em que essas unidades geram resultados financeiros positivos, sem as preocupações que são do povo e do governo, e não das instituições bancárias, de garantir a presença do banco em comunidades carentes, afastadas ou de baixa densidade demográfica. A grande maioria dos pequenos municípios gaúchos sequer teriam um local onde abrir uma conta, fazer um depósito ou contrair empréstimos. É inegável que o Banrisul é uma instituição sólida, lucrativa, com identidades histórica e cultural com a população gaúcha e profunda ligação com o desenvolvimento do estado. Com grande alcance geográfico e capilaridade na maioria dos municípios, situação que tende a desaparecer rapidamente a partir de uma administração com a lógica transnacional dos bancos privados. O Banrisul é uma instituição sólida e lucrativa, mantém vários ativos elevados, como especial destaque para o Banricompras, uma bandeira de crédito e débito que concorre com muita força com bandeiras internacionais. No mercado competitivo, o Banco dos Gaúchos ocupava em setembro de 2020 a 11ª posição em ativos totais entre os bancos que compõem o sistema financeiro nacional. 10ª posição em patrimônio líquido. 11ª posição em captação, depósitos totais, captação no mercado aberto e obrigações por empréstimos e repasse, e sexto em número de agências, conforme ranking divulgado pelo Banco Central do Brasil. Vejam bem, o Banco Estadual tem a 6ª maior rede de agências. Isto não se dá por priorizar o lucro, mas sim por priorizar a necessidade da população gaúcha. No Rio Grande do Sul, o Banrisul destina 18% do saldo de operações de crédito, 40% dos depósitos a prazo, 12% nos depósitos de poupança e 24% dos depósitos à vista, isso em setembro de 2020. Segundo o estudo
estimação dos impactos do Banrisul na economia gaúcha em 2017, a injeção de 40 bilhões de reais em créditos e outros gastos feitos pelo banco no estado em 2017 significam 11% do PIB gaúcho. Ao somar-se a outros efeitos diretos, os recursos do banco significam 20% do PIB do Rio Grande do Sul. Outros resultados obtidos referem-se à geração de imposto, que totalizam 8,5 bilhões de reais, sendo mais de 6 bilhões de reais apenas de ICMS, auxiliando na manutenção de 1,3 milhões de empregos. Havendo recuperação econômica, os impactos do Banrisul na economia devem ser ainda maior, em especial por sua capilaridade, capitalização e liquidez. O Banrisul é um potente instrumento para a economia gaúcha, como, por exemplo, no governo Tarso Genro, a carteira de crédito do Banrisul cresceu 80%, passando de 17 bilhões de reais em 2010 para 31 bilhões de reais em 2014, fomentado pela política de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Foram 14 bilhões a mais em financiamento para a economia gaúcha. Destaque para o crescimento de 245% no crédito a longo prazo, fundamental para promover a expansão e a infraestrutura da indústria moderna. Diante da profunda crise que a pandemia gerou, é fundamental que os empreendedores gaúchos tenham acesso a recursos, aproveitando-se de taxas de juros nas menores da história, fazendo o crédito ainda mais relevante com o fato anticíclico de apoio à recuperação da nossa economia. O Banrisul pode financiar a economia gaúcha. O banco tem condições de aumentar seus financiamentos em até 9 bilhões de reais, sendo pelo menos 5 bilhões a curto prazo. Principalmente o Banrisul tem grande capilaridade no Rio Grande do Sul. Está presente na maioria dos municípios gaúchos e contava, no final de dezembro de 2020, com uma rede composta por 1.107 postos de atendimento, sendo 507 agências, destas 484 aqui no Rio Grande do Sul, 182 postos de atendimento e 418 postos de atendimentos eletrônicos. A maioria dos estados brasileiros não tem banco próprio, o que lhe dificulta a implementação de muitos programas públicos. A maioria dos estados, no entanto, aqui no Rio Grande do Sul, por meio do Banrisul, os governos operam políticas públicas que ajudam a melhorar a vida de famílias e impulsionar o desenvolvimento. Políticas como o microcrédito, que atingiu milhares de gaúchos e gaúchas, crédito rural para a produção, Pronaf, custeio e investimento, agroindústria, comercialização e auxílio emergencial para a agricultura familiar, entre parênteses, caso do cartão estiagem, programa como o RS Rural, Proguaíba, que tiveram grande alcance de ação em diversos municípios, políticas de apoio a cooperativas como o Recope, convênios e parcerias com cooperativas de crédito rural e outros bancos públicos, a exemplo do BNDES, do BRDE e o BNDES, entre outros. Por isso, no caso concreto do Banrisul, é possível afirmar, alto e bom tom, que a privatização será um péssimo negócio para o Rio Grande do Sul. As privatizações já mostraram que, além de não resolver desigualdades das finanças públicas, também não melhoram os serviços prestados. E justamente por isso que os parágrafos 2º e 5º foram inseridos no artigo 22 da Constituição Estadual. A existência dos bancos públicos e empresas na área de saneamento e infraestrutura potencializam a capacidade do Rio Grande do Sul alavancar políticas de desenvolvimento socioeconômico. O corte de gastos, o baixo
investimento público e o abandono da economia, ressaltam em baixo crescimento, desemprego e queda na renda e, consequentemente, na arrecadação, o que leva a mais corte dos gastos. Este é um ciclo vicioso de austeridade fiscal dos anos 90, que volta a ser aplicado agora no Rio Grande do Sul, no pior momento possível. Atravessamos a maior crise econômica da história, estatística brasileira. Vender uma instituição lucrativa que contribui com as receitas públicas desde sua criação em 1928 e que tem um grande peso na economia gaúcha, seria uma total irresponsabilidade. Por fim, mas não menos importante, temos a Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, criada em 1965. Com efetivo funcionamento a partir de 1966. Responsável pela entrega de água potável e coleta de esgoto em 320 dos 497 municípios do nosso rincão gaúcho. Nesses 320 municípios se encontram os menores com menos população, em situação mais distantes e com a maior complexas bacias de captação. Isso somente se viabiliza em função do subsídio cruzado promovido pela Corsã, vez que o superávit de operações nos maiores municípios financia o déficit de operações nos menores, e faz porque entende que a água, como um bem essencial à vida, direito fundamental de primeira necessidade, exatamente como ensinou o Papa Francisco, abre aspas. O acesso à água potável e ao esgoto sanitário é condições necessárias para a superação da injustiça social e para a erradicação da pobreza e da fome, para a superação dos altos índices de mortalidade infantil e de doenças evitáveis e para a sustentabilidade ambiental. Fecha aspas. O governador diz que teve que mudar a promessa de campanha eleitoral em 2018 e que não privatizaria a Corsã, sobre uma vaga alegação da suposta impossibilidade de atender às metas previstas no novo Marco Legal do Saneamento, Lei Federal 14.026 de 2020, textualmente afirmou: "Roubo a palavra. O que está em jogo é o prejuízo ao Estado. A Corsã pode trilhar o mesmo caminho da CE, sem que terei cobranças de não honrar a palavra, mas farei todo o esforço para que a população entenda." Nunca esquecemos em que condição se deu essa declaração. 2 pontos. Num segundo turno, em uma eleição muito disputada entre 2 representantes do mesmo programa macroeconômico, aliados na gestão do Estado antes e depois da eleição, num pleito decidido pelos eleitores adeptos a um outro programa que não avançou no segundo turno, embora compusesse uma fatia significativa do colégio eleitoral, pelo que tal alegação ganha status de decisiva. Neste contexto, logo, a posição adotada pelo governador Eduardo Leite configura a quebra de confiança com aqueles que lhe confiaram o voto. Como prefeitos e vereadores dos pequenos municípios atendidos pela Corsã, que sabem que a partir da transferência do controle acionário da companhia é possível o rompimento dos atuais contratos e que cairá sobre seus ombros resolver o fornecimento de água potável e a coleta de esgoto em suas comunidades. Ademais, a privatização da água vai na contramão da tendência mundial, na medida em que um mapeamento feito por 11 organizações majoritariamente europeias, da virada do milênio para cá, foram registrados
267 casos de reestatização do sistema de água e de esgoto até 2000. Da água e do esgoto. Até 2000, só se conheciam 3 exemplos, 3 casos. A coordenadora de políticas públicas alternativas do Instituto Transnacional, TNI, Centro de Pesquisa com sede em Holanda, Sotoko Kishimoto, uma das autoras da pesquisa, afirma que a reversão vem sendo impulsionada por um leque de problemas relacionados, entre eles, a serviços inflacionados, insuficientes e com investimento insuficientes, em que constam que as cidades estão voltando atrás, porque as privatizações ou parcerias público-privadas, PPPs, acarretaram tarifas muito altas, não cumpriram promessas feitas inicialmente e operam com falta de transferência ou transparência entre uma série de problemas. O estudo detalhado, experiência de cidades que recorreram à privatização de seu sistema de água e saneamento nas últimas décadas, mas decidiram voltar atrás ao longo da lista, que inclui lugares muito conhecidos, como Berlim, como Paris, Buenos Aires, Maputo, em Moçambique, e La Paz. A tendência pisa com força, sobretudo na Europa, vai ao caminho contrário ao movimento que vem sendo feito no Brasil para promover a concessão do sistema de esgoto para a iniciativa privada. Entre 2000 e 2015, foram identificados 235 casos de remunicipalização do sistema de água, abrangendo 37 países, afetando mais de 100 milhões de pessoas. Nos últimos 2 anos foram listados 32 casos a mais na área hídrica, mas o estudo foi expandido para observar a tendência de reestatização em outras áreas de fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, transporte, educação, saúde, serviço social, somando um total de 6 áreas diferentes. Em todos esses setores, foram identificados 835 casos de reestatização entre os anos de 2000 e janeiro de 2017. Em cidades grandes e capitais, em áreas rurais ou grandes centros urbanos, a grande maioria dos casos ocorre em 2009 para cá, 693 ao todo, indicando um incremento na tendência. O resgate ou a criação de novos sistemas geridos por municípios na área de energia liderou a lista com 311 casos, 90% deles na Alemanha. A retomada da gestão pública da água ficou em segundo lugar. Dos 267 casos, 106, a grande maioria, foi observado na França, país que foi pioneiro nas privatizações no setor e na sede de multinacionais Suez e Veolia, líderes globais nesta área. Em Buenos Aires, um consórcio de empresas europeias assumiu o serviço em 1993. O grupo não cumpriu as metas de investimento e se endividou, passando a cobrar recursos do governo argentino nos tribunais internacionais. Em 2002, o governo criou uma empresa com 90% da participação pública e 10% é dos trabalhadores. A empresa tem feito os investimentos necessários para a expansão do tratamento de esgoto na capital argentina com orçamento público. Outro exemplo a destacar é a de Berlim, onde o governo privatizou 49,99% do sistema hídrico em 1999. A medida foi extremamente impopular e, após anos de mobilizações de moradores, um referendo lá em 2011, ela foi revertida por completo em 2013. Foi uma vitória popular.
o Estado precisou pagar 1,3 bilhões de euros para reaver o que antes já lhe pertencia. Os serviços de saneamento básico são incompatíveis entre o papel social e uma companhia de água e saneamento com as necessidades do lucro de um grupo privado. Os serviços privados são direitos humanos fundamentais, atrelados à saúde pública, e que, pelas especificidades do setor, precisamos operar um monopólio público. O acesso à água e ao saneamento é um direito humano e que possui valores sociais e não pode ser tratado como simples mercadoria ou negócio. Conforme afirmado acima, a eventual transferência do controle acionário da Corsan importa em causa de rompimento do contrato de prestação de serviço havido entre a companhia e os municípios aonde opera por conta da expressão cláusula contratual, que inclusive prevê a possibilidade de indenização da companhia conforme a capacidade econômica do município. O efeito prático disso poderá ser a imediata municipalização dos municípios maiores, com maior facilidade de captação de água e a maior cobertura da rede de coleta de esgoto, colocando em extremas dificuldades a manutenção do serviço de saneamento dos municípios menores no entorno, criando situações de risco à manutenção no fornecimento do serviço, cuja responsabilidade é do município. Ademais, além de contra a tendência mundial, a privatização ou a transferência do controle acionário da Corsan figura desinteressadamente por vários outros motivos, na medida em que é uma empresa superavitária, ainda que sociedade de economia mista, a Corsan não distribui lucros e dividendos, devendo o produto de seus resultados positivos ser sempre reinvestido na melhoria da expansão dos seus serviços, o que goza de benefícios constitucionais e imunidade tributária, posto que seu quadro social é composto apenas por entes públicos. Logo, em se transferindo o controle acionário, imediatamente a Corsan passará a suportar todas as cargas tributárias da qual hoje ela é isenta, aumentando imediatamente o seu custo operacional em números entre 18% a 23%. O governador Eduardo Leite, dissemos acima, indica a ruptura de uma promessa, um compromisso de campanha, sob a alegação de suposta dificuldade no cumprimento das metas fixadas para atingir em 2033 pelo novo marco regulatório do saneamento, indicando uma necessidade de investimento na ordem de 10 bilhões de reais, montante que afirma não ser possível ser atingido pela Corsan. Ocorre, senhoras e senhores, que a própria Corsan já vem trabalhando com hipóteses de realização de parceria público-privado para potencializar a sua capacidade de investimento, recorrendo incentivos a consultorias do BNDES, conforme notícia de 13 de junho de 2020, publicado no site com internet do governo do estado, sob o título Corsan começa estudos com o BNDES de novas PPPs para beneficiar cerca de 40 cidades, cujo teor da palavra do presidente da empresa, Roberto Barbucci, que destaca a importância do projeto, principalmente no momento em que o país passa pela aprovação de um novo marco regulatório do saneamento. Abre aspas. Pretendemos replicar o modelo de sucesso aplicado nas PPPs da região metropolitana de Porto Alegre e, com isso, alcançar o serviço de esgoto sanitário para cerca de 2,4 bilhões de pessoas até 2050,
com um investimento previsto de 3,5 bilhões de reais, fecha aspas. Vejam, nobres colegas, que a iniciativa de buscar parceria para investimento já ocorre no planejamento da companhia para se adequar ao novo marco regulatório do saneamento, o que não justifica essa guinada da direção da empresa pelo senhor governador ao anunciar que iria quebrar a sua promessa de campanha. Por outro lado, ainda não é possível saber se a vida real acompanhará as metas fixadas no citado marco regulatório, ou se o futuro irá impor a necessidade de revisão dessas metas, tal qual ocorre sistematicamente com outros sistemas que importam em metas de longo prazo, especialmente em relação à matéria aqui debatida, em se tratando da humanidade estar atravessando uma pandemia sem precedente e que, apesar de já termos a vacina produzida, ainda nos encontramos muitíssimo distante da imunização coletiva, o que acarretará certamente impacto sobre o tema em questão. Aliás, o ponto de partida precisa ser trazido à análise do mérito desta PEC 280/2019 para se afirmar que o momento histórico, do ponto de vista de retorno econômico, é o pior possível para se operacionalizar uma alienação de qualquer empresa pública, especialmente em virtude da retração econômica. Quem não assolar apenas o Brasil, mas principalmente da desvalorização da moeda nacional, indicando que o produto de venda irá desaparecer quase que imediatamente. Momentos críticos como esse pedem a um Estado mais forte e mais capaz de proteger a sua população e induzir o crescimento da economia, para assim ampliar o seu sistema de proteção social, e não ao contrário, como entregar uma empresa de saneamento ao capital privado, que tanto quanto corre o risco de quebrar a perda de sua capacidade operacional, portanto, simplesmente optar por descontinuar as suas atividades, deixando de atender aqueles que necessitam do serviço. E esse relacionado aqui, apresentado, embora vincule a uma análise diretamente ligada à Corsan, também se amplia ao Banrisul e sua imensa rede de agência e postos de atendimento que cumprem, sim, função social inclusiva, além de um todo, o governo do Estado importa ferramentas de indução do desenvolvimento. Por isso, considerando os aspectos legais, econômicos, sociais, ambientais e de segurança de dados, em especial pelo momento de dificuldade imposto pela pandemia do novo coronavírus, indicamos que, no mérito, somos contrários à aprovação da PEC 260/2019, pelo que apresentamos o parecer contrário à tramitação do mérito sob análise. Este é o parecer, prezados colegas, deputados e deputadas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Edgar Preto. Parabéns pelo conteúdo do seu parecer.